Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ian Souto, daquele que é o melhor componente, o componente de História. Hoje vamos à aula de número 33, Revisão e avaliação. E nesse momento você pega o seu caderno, as suas canetas coloridas, vai tomar nota dos pontos importantes, tá bom? Vamos à aula. E a nossa aula de revisão irá tratar sobre um assunto muito importante, que é o período medieval. Vale ressaltar, que o que vamos abordar, vamos revisar, é um período que aconteceu especificamente no continente europeu, tá bom? Mas que vai, refletir no mundo ocidental e até mesmo oriental. Vamos ao texto, olha só. A formação da Europa medieval, ela foi moldada por um extenso processo de fusão, de elementos provenientes das culturas romana, germânica, e religiosa. O feudalismo, ele se estabeleceu como um sistema de organização política, social e econômica. Esse desenvolvimento pode ser compreendido ao analisarmos a distribuição de terras e cargos por Carlos Magno, aos nobres como condes, duques e marqueses, em troca de fidelidade e dependência pessoal, estabelecendo aí uma relação de vassalagem. Após a morte de Carlos Magno, seus vassalos e descendentes adotaram práticas semelhantes, doando feudos a outros, em troca de lealdade e submissão. Então, dentro do período feudal, você vai ter como característica, fundamental das relações sociais, econômicas, políticas e religiosas, justamente uma relação de suzerano, aquele que doa a terra, e vassalos. Então, dentro desse processo de doação de terras em troca de fidelidade e pagamento de tributos, é que o sistema feudal irá se desenvolver. E para que possamos visualizar isso de um modo mais lúdico, vamos à animação. Na Europa medieval, a sociedade era estruturada em feudos, uma complexa rede de terras e poder que definia a hierarquia social. Ela era dividida em rei, clero, nobreza, vilões, servos e escravos. Aqui observamos o rei concedendo terras ao nobre, estabelecendo uma relação na qual o rei se torna o suzerano e o nobre seu vassalo. O rei confia uma parte de suas terras ao cuidado do nobre, que aceita com respeito. Com sua nova posição, esse nobre agora tem o poder de distribuir parte das terras que recebeu a outros nobres. Os quais aceitam com reverência. Essas novas porções de terra são chamadas de feudos. À medida que mais feudos são doados, o poder do rei diminui e os nobres locais se fortalecem. Assim, por meio das relações de suzerania e vassalagem, o sistema feudal se estabeleceu, moldando a sociedade europeia por séculos. A Dança dos Feudos, uma animação que nos lembra da importância dessas relações na formação do mundo medieval.
Então, como podemos perceber, né, a Europa medieval ela vai estar pautada justamente nessa relação, né, de suzeranos e vassalos. E é dentro dessa estrutura, né, principalmente social, que vai haver uma fragmentação do poder, né, dentro da Europa, com, né, a diminuição do poder da figura central do rei, né, em prol do fortalecimento dos nobres mais locais e regionais. E esse processo ele se dava, né, a partir de toda uma estrutura, principalmente, né, de juramento de fidelidade. Olha só, na estrutura feudal, né, a doação de feudos era formalizada por meio de um juramento de fidelidade, realizado durante a cerimônia de homenagem, na qual tanto o suzerano, né, quanto o vassalo comprometiam-se mutuamente. Esse juramento estabelecia não apenas uma relação de lealdade, né, mas também impunha obrigações específicas a ambas as partes. Por parte do vassalo, né, podemos verificar algumas dessas obrigações, como prestar o auxílio militar, né, ao seu senhor, contribuir financeiramente no casamento da filha do seu senhor e no armamento do filho também deste, né? Assim como comparecer ao tribunal, né, para testemunhar a favor do senhor quando necessário, né? Então percebemos que temos 3 pontos: prestar serviço militar, contribuir financeiramente e comparecer ao tribunal para testemunhar a favor do senhor. Então, esses eram algumas das obrigações do vassalo. Já o suzerano, ele tinha, né, como obrigações prestar justamente esse auxílio militar, né, de proteção ao vassalo. Lembrando que estamos falando de um período onde a Europa estava em construção ali das delimitações, né, entre as nações. Então você tem justamente muitas invasões e o suzerano, né, com todo o seu poderio militar, fazia essa proteção aos seus vassalos, assim como comparecer ao tribunal, né, de defesa do vassalo. As principais características do feudalismo incluem as relações justamente baseadas na dependência e na fidelidade, o poder político descentralizado, então fragmentado, né, dividido entre diversos senhores, ao invés de ser concentrado no rei. O predomínio do cristianismo, né, como pauta religiosa, e a produção econômica voltada para a subsistência. Então você tem justamente aí, né, dentro do período feudal, uma economia voltada para a subsistência ao invés das trocas comerciais. E aqui podemos perceber as estruturas do feudo, né, como o manso senhorial, que eram as terras onde tudo era produzido, tudo que era produzido pertencia ao senhor, as terras comunais, né, que eram essas florestas e pastagens utilizadas por todos os habitantes, o manso servil, que eram as terras utilizadas para, né, os camponeses sobreviverem e cumprir as suas obrigações para com o senhor. Assim como também você percebe o castelo, né, que era a moradia, a fortaleza principal, né, do poder político feudal. Claro, a igreja, né, que inclusive desempenhava um papel muito significativo, né, pelas regras sociais, né, as leis morais, tecia justamente esse poder ético, né, e legitimava justamente o poder feudal. Então a igreja ela era sempre uma instituição presente. Dentro desse processo temos, né, o senhorio e as obrigações dos servos, né, em troca justamente de usar a terra para o seu sustento e da proteção senhorial.
os servos tinham diversas obrigações. E aqui vamos elencar as principais, que eram corveia, né, que era trabalhar de graça para o Senhor entre 2 e 3 dias por semana, a talha, né, que era cerca de 30 a 40% de tudo que o manso servil produzia, era reservado, né, assim como a banalidade, que era o pagamento em produtos que os servos deviam ao Senhor pelo uso, né, dos instrumentos do dia a dia, forno, moinha, prensa, né, e outras ferramentas. Além dessas obrigações, havia outras menores, né, e o servo também tinha que pagar os 10% de dízimo, né, de sua produção à igreja. Essas obrigações, elas refletiam justamente essas relações e responsabilidades dentro da sociedade feudal. A sociedade feudal, ali, né, no ano 1000, século X, dentro da Europa Ocidental, ela era essencialmente composta por 3 ordens ou grupos sociais. Os clérigos, né, aqueles que oram, os nobres, os que guerreiam, e os trabalhadores, né, os que trabalham. Então, os clérigos eram os oratores, os que oram, os nobres, os belatores, aqueles que guerreiam, e os trabalhadores comuns, aqueles que laboravam, né, os laboratores, aqueles que literalmente trabalhavam. E dentro desse processo, né, vamos especificar as principais características de cada grupo social, começando com a nobreza, né? Como observado, a nobreza era composta por reis, duques, condes, né, que estabelecia entre si vínculos de dependência e fidelidade. E dentro dessa classe, né, você tem justamente essa principal, né, característica, que era, além dos vínculos de dependência, mas também, né, a guerra, né? A nobreza estava à frente das guerras, das conquistas e divisões justamente territoriais, né? Era considerado o trabalho manual do campo, ele era considerado pelos nobres uma atividade indigna, né? Então a nobreza estava voltada justamente às guerras, né? A conquista territorial e a divisão territorial, né, entre eles, no caso a doação de terras. Então eles estavam voltados justamente para esse processo, né, de fidelização de nobres, tá? Assim como, né, o próximo grupo social, que é o clero, tá? Era composto pelo papa, bispos, monges, né? E cada um desempenhava, né, diversas funções, seja da administração dos sacramentos, como batismos, casamentos, assim como, né, o assistencialismo, né, a assistência aos necessitados, como a gente pode, né, perceber aqui com essa imagem justamente, né, que está relacionada a esse grupo social. E eles, vale ressaltar, né, que dentro do período feudal, a igreja, ela era a principal instituição, né, detinha cerca de 1/3 das terras cultiváveis da Europa, né, e ela tornou-se a maior proprietária de terras dentro, né, da Europa. Para você perceber, então, justamente, que a instituição da igreja, né, ela, além de validar o processo social, ético e moral, né, ela também estava correlacionada justamente, né, às terras, e ela detinha justamente, né, uma grande quantidade de terras. E essas terras, devido justamente à proibição do casamento, né,
entre os seus membros, esses membros não deixavam herdeiros. Então, toda a riqueza que era conquistada, ela não era dividida, muito pelo contrário, ela era acumulada. Justamente, né, contribuiu para que a instituição da igreja, né, ficasse cada vez mais rica dentro do período feudal. Já falamos dos nobres, né, falamos do clero, e você vai perceber agora que dentro, né, do clero havia divisões. Tá? Essas divisões dentro do clero, ela é desde os bispos, né, que integram o alto clero, e párocos, né, líderes da paróquia. E também você vai ter o baixo clero, né, que eram geralmente de origem mais humildes e dedicados aos fiéis de suas paróquias. E aqui, né, nós podemos perceber essa divisão através de uma animação. Bem-vindos a uma jornada pelo complexo mundo do clero medieval. Vamos explorar as diferentes camadas dessa hierarquia eclesiástica e entender como ela moldou a vida na Idade Média. No clero medieval, havia distinções claras entre os bispos, pertencentes ao alto clero, e os párocos, líderes de paróquias, que faziam parte do baixo clero. Os bispos lideravam dioceses, que eram conjuntos de paróquias, enquanto os párocos eram responsáveis por guiar suas paróquias locais. Além disso, tínhamos os abades, dirigentes de abadias, locais onde viviam monges e monjas. Os monges, que significa solitário em grego, dedicavam-se ao serviço a Deus em isolamento. Os párocos, por sua vez, eram líderes locais, guiando suas paróquias, que incluíam uma capela e um grupo de fiéis. Assim, o clero medieval era uma rede complexa de líderes religiosos, cada um desempenhando um papel crucial na vida espiritual e social da comunidade. Essa hierarquia moldou a sociedade da Idade Média de maneiras únicas. Então podemos perceber na animação justamente que não só a sociedade geral feudal, né, era fragmentada, mas também institucionalmente você tem as divisões dentro da igreja. Tá? E vamos a um outro grupo extremamente importante, que eram os trabalhadores, né? Na sociedade medieval europeia, o trabalho ele era desempenhado justamente pelos servos, né, pelos vilões, no caso, né, aqueles que moravam em vilas, e escravos. Os servos, conhecidos como servos da gleba, né, eram trabalhadores dependentes e que não tinham liberdade para deixar a terra em que viviam. Né? Percebemos justamente, né, que a sociedade feudal ela era extremamente fragmentada. Você tinha aqueles que oram, aqueles, né, que guerreiam e aqueles que trabalham. Então você percebe uma divisão muito bem, né, estruturada. Então você tem justamente, né, essa classe que era a classe dos trabalhadores, e as suas tarefas, né, incluíam justamente o quê? Arar, semear, colher, né, realizar concertos. Já os vilões, né, que eram aqueles que moravam em vilas, eram geralmente trabalhadores livres e que cultivavam pequenos lotes de terra, muitas das vezes sendo obrigados a entregar suas terras a senhores em troca, né, de proteção devido à violência e guerras comuns. Né? Então você tem também dentro desse grupo, né, justamente os trabalhadores, né, que eram livres, aqueles que estavam presos pelo sistema, né, de suzerania e vassalagem, que eram os servos, e você tinha também os escravizados, né, que poderiam ser vendidos, doados, né, e que, apesar dos seus esforços, eles não mudariam, né, do seu grupo social.
tá bom? E vale destacar também, dentro de todo esse processo, a igreja, né? E o cristianismo, justamente, né? Pois durante, né, a lenta e profunda crise vivida pelo Império Romano, a vida na Europa ela se desorganizou e foram tomadas justamente por uma insegurança. E é justamente dentro desse contexto de insegurança que a instituição, né, a igreja, ela foi capaz justamente de fornecer esse aparato, né, para proteger as populações. Então, essa relação da igreja com o cristianismo, ela vem justamente, né, dentro desse processo de transição, né? Nos primeiros tempos, o sustento da igreja provinha das esmolas dadas pelos fiéis. Posteriormente, ela passou a acumular um patrimônio crescente, né, formado por doações em terras e dinheiro recebido pelos fiéis. Então, é por isso que dentro desse processo de transição da Idade Antiga para, né, o período do medieval, você tem justamente a Igreja Católica sendo responsável, né, pela validação de toda essa estrutura. E isso, né, é claro, vai culminar justamente com a Igreja sendo a principal instituição. Inclusive, como podemos, né, perceber, né, e que foi mostrado justamente na animação anterior, que existia uma divisão, né, para manter justamente a organização dessa instituição, tá bom? Com cada um justamente agindo conforme lhe era delimitado. No século IV, né, a igreja ganhou o direito de não pagar impostos e de ter um tribunal próprio. Em 445, desejando prestigiar a sua capital, o imperador romano concedeu ao bispo de Roma autoridade sobre outros bispos, e esse bispo passou a ser chamado de Papa. Ele era herdeiro e representante do apóstolo Pedro, e tinha como primeiro bispo, né, Pedro, né, tido como o primeiro bispo de Roma. Então percebemos justamente, né, que todo esse processo ele foi estruturado justamente para manter uma certa ordem, né, e justamente, né, trilhar, vamos dizer assim, o pensamento social. Então a igreja não vai ser por acaso que ela vai ser a principal instituição dentro do período medieval, né? Ela vai servir justamente para moldar o pensamento da sociedade, né, em prol justamente de obedecer e aceitar, né, as desigualdades que eram, né, comuns dentro do período medieval. E aí você percebe justamente um dos papéis fundamentais do processo de educação, né? Quando você tinha, por exemplo, né, dentro da igreja, as imagens, né, e, afinal de contas estamos falando de um período onde, né, 90% ou mais da população não era, né, não possuía literatura, então não tinha o conhecimento literal, né, de ler, escrever, né, produzir. Então, muito por parte dessa dominação da igreja, ela vem a partir das imagens. Então você percebe justamente uma preocupação dentro da construção das igrejas, né, das imagens, de passar justamente as mensagens, né, de obedecer, né, justamente, de você ter sempre uma consequência, né, não ser rebelde. Então, enfim, é dentro desse processo, né, de mudança do mundo antigo para o mundo medieval que o feudalismo, né, esse sistema feudal de fidelidades e juramentos vai se instalar, sendo justamente validado
a partir da visão da Igreja Católica. Bom, e assim encerramos a nossa aula de revisão.